Ainda no capítulo 7, o artigo 28 traz as principais responsabilidades que os cursos de educação tecnológica de graduação e pós-graduação devem fazer. Então, a primeira delas seria desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas para a produção de bens e serviços e a gestão de estratégia de processos. Seria uma responsabilidade também, na verdade é uma responsabilidade também, procurar incentivar a produção e a inovação científica e tecnológica e suas respectivas aplicações no mundo do trabalho. E propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias. Então, embora uma coisa me chame muita atenção, que é durante as análises e o estudo que eu fiz, dizer que essa resolução ela está definida mais para o trabalho do que para a educação em si, dizer que essa resolução quer que a gente regresse aos anos 90, né, em que a educação era voltada mais para o trabalho do que para a formação humana. Há uma coisa importante nesse capítulo que ela traz, né, que é justamente essa questão da gente compreender, né, e avaliar os impactos sociais. E aí, quando ele coloca isso, ele coloca a questão do trabalho, a questão da utilização da tecnologia e as consequências que isso pode trazer para a gente. Então, seria de fato ter uma análise crítica e concisa do uso das novas tecnologias. Como isso pode auxiliar no trabalho em geral, como isso pode auxiliar no trabalho da educação, né, dentro da sala de aula, nos contextos educacionais. Como que eu, enquanto professor, posso estar utilizando dessas novas tecnologias, dessas ferramentas tecnológicas, mas não me deixar ser dominado por elas, ou seja, eu, enquanto professor, tenho que saber qual é o meu papel. Eu não posso ser dominado pelas tecnologias digitais. Isso não é uma questão de saber quem é que é mais. Isso é uma questão de saber o seu papel enquanto professor, né? Você é uma pessoa transformadora. A educação, a tecnologia em si, ela é uma ferramenta crucial no processo educacional, mas ela é apenas uma auxiliadora. Ou seja, você, que é o agente do processo, juntamente com as pessoas, com os discentes que fazem parte desse processo, é que devem tomar tomadas de decisões, né? Que deve decidir o que vai ser de fato, como que vai fazer. Então, uma questão muito importante que esse capítulo, ao meu ver, traz essa questão de saber compreender o que você vai fazer com as novas tecnologias, né? Ainda dentro dessas atribuições, a gente tem promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças nas condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos, a questão da pessoa estar ali o tempo todo se atualizando, né? Ser um professor pesquisador, ser uma pessoa que goste de estar avançando de acordo com as condições sociais que ela enfrenta, né? A questão também de não estagnar a carreira, de sempre buscar aprender mais, de sempre buscar estar se adaptando, se aperfeiçoando, seria a palavra certa, se aperfeiçoando. Também adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização permanente dos cursos e seus currículos, né? Isso é um dever desses cursos, né, de educação e tecnologia, né? Promover todos esses fatores que a gente traz, que a gente discute, não é de agora, é de muito tempo. A questão de relacionar a realidade do aluno com os conhecimentos discutidos, a interdisciplinaridade, né, que não admitir essa fragmentação entre uma disciplina e outra, né, a relação professor-aluno. Então, tudo isso é importante dentro desses cursos.
Também é importante garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da respectiva organização curricular. E, por fim, incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do processo tecnológico em suas causas e efeitos, que é justamente aquela questão que eu comentei no slide anterior. A gente precisa analisar o nosso presente, né, com base na análise também do nosso histórico passado, para assim a gente conseguir, né, ter um presente ali realmente em que a gente consiga, de fato, saber o que está fazendo, para que isso não torne para a gente no futuro consequências muito negativas. Então, essa questão de causa e efeito é o que ele traz nesse inciso, né? É muito importante você conhecer isso, porque é aquela história, toda causa tem um efeito, toda ação tem uma reação. Então, faça uso bem feito da tecnologia e você será, digamos assim, recompensado com coisas positivas, né? Se você não saber fazer proveito, não é só da tecnologia, de tudo na sua vida, você vai ter um resultado negativo, né? E isso é uma lição para tudo na nossa vida, não só dentro do contexto da educação. Bom, então, dando continuidade, a gente tem aqui o capítulo 8. O capítulo 8 dessa resolução vai falar da estrutura e da organização desses cursos. Então, no artigo 29, essa resolução traz que os cursos de educação profissional e tecnológica de graduação, também denominados cursos superiores de tecnologia, CST, podem ser organizados por unidades curriculares, etapas ou módulos que correspondam a qualificações profissionais identificáveis no mundo do trabalho. Então, isso é uma coisa que já está dentro da nossa realidade, né? A nossa graduação, por exemplo, ela é estruturada em módulos, né, em períodos. E assim vai de acordo com a instituição, com a estrutura, sendo que a instituição de ensino, né, as redes federais, enfim, as redes de ensino, elas têm tomadas de decisões, como é que o curso vai se estruturar, tudo mais, sendo que essas definições, elas são feitas com base em resoluções. Então, por isso que é muito importante a gente estar discutindo essas diretrizes, porque, de alguma forma, elas definem muita coisa para a gente, ok? Então, no parágrafo 1 desse artigo, a gente tem que o estudante que concluir etapas ou módulo correspondente a qualificações profissionais fará jus ao respectivo certificado de qualificação profissional tecnológica. O parágrafo 2, diz que o histórico escolar que acompanha o certificado de qualificação profissional tecnológica deve incluir as competências profissionais definidas no perfil de conclusão da respectiva unidade escolar, módulo ou etapa. Isso é só ressaltando o que eu havia dito, né? Que os certificados históricos, eles são produzidos, né, atendendo justamente essas diretrizes, né, e também o que a instituição define, se é etapa, se é módulo, as competências, tudo mais. Então, esse artigo aqui, ele faz menção à etapa conclusória, né, a etapa final de um curso de um curso de educação, que seria a formatura e tudo mais, né? O momento lá da cerimônia, que seria onde o estudante iria concluir de fato, iria receber o histórico, o certificado e tudo mais, e iria fazer jus, aquela famosa e tão esperado momento de todo mundo, né? Que é a formatura. É onde você vai dizer os seus votos, você vai dizer o que você espera e realmente, né, dizer que você vai agir com a ética, de acordo com a ética da sua profissão e tudo mais. Então, seria justamente isso, né? Então, basicamente seria isso. E aí a nossa próxima colega vai dar continuidade.
Dando continuidade ao capítulo 8 da estrutura e organização dos cursos de educação profissional e tecnológica de graduação. No artigo 30, ele traz os itens que os PCCs de educação profissional tecnológica de graduação precisam ter para serem aprovados. Eles precisam ter identificação de curso, justificativa e objetivos, requisitos e formas de acesso. Outro item é o perfil profissional de conclusão, que tem que estar definido claramente as competências profissionais a serem desenvolvidas, as competências profissionais tecnológicas gerais e específicas, que tem que incluir os fundamentos científicos e humanísticos necessários ao desempenho profissional do tecnólogo e o perfil profissional das saídas intermediárias quando previstas. Também organização curricular, estruturada para o desenvolvimento das competências profissionais, com a indicação de carga horária adotada e dos planos de realização de estágio profissional supervisionado e de trabalho de conclusão de curso, TCC, se requeridos. Também o critério de aproveitamento de conhecimento e experiências anteriores, inclusive para reconhecimento de saberes e competências. Também tem que ter os critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem, a infraestrutura física e tecnológica, com indicação dos equipamentos, dos laboratórios, dos recursos tecnológicos e da biblioteca, indicação dos professores, instrutores e técnicos administrativos, com respectivas qualificações, certificados e diplomas a serem emitidos e prazo máximo para a integralização. Ele também tem 2 parágrafos. No parágrafo 1, ele traz o histórico escolar, que acompanha o diploma de graduação, deve incluir as competências profissionais definidas no perfil profissional de conclusão do respectivo curso. Já no parágrafo 2, ele traz que as instituições e redes de ensino devem comprovar a existência das necessárias instalações físicas, laboratórios e equipamentos na mesma instituição ou em instituição distinta, cedida por terceiros, com viabilidade de uso devidamente atestado. No artigo 31, traz que a carga horária mínima dos cursos de educação profissional tecnológica de graduação é estabelecida no CNCST ou instrumentos correlatos que possam substituí-lo, de acordo com a singularidade de cada habilitação profissional tecnológica.